Que alegria eu sinto em meu coração em poder iniciar mais uma jornada Viver de Essência aqui com você. Esse projeto é muito especial para mim porque foi criado a partir da minha história que se conectou com a história de tantas outras mulheres. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu recebi de Deus um presente um tanto quanto inesperado, vamos dizer assim. A minha vida foi virada de cabeça para baixo. Eu era uma mulher extremamente acelerada e altamente controladora. Eu tinha 3 empregos, fazia eventos aos fins de semana, cuidava da minha casa sozinha, porque não permitia ou achava que ninguém conseguia fazer as coisas tão bem quanto eu. Controlava, ou melhor, organizava a vida do meu filho, do meu marido, ou seja, eu era aquela mulher que achava que tinha que dar conta de tudo e de todos. Nada escapava ao meu controle, a não ser uma coisa, eu mesma. Eu me dediquei tanto em cuidar de tudo e de todos que obviamente não sobrou tempo nem energia para cuidar de mim mesma. Eu tenho certeza que Deus tentou me mostrar de diversas formas mais sutis de que o caminho que eu estava indo não era o melhor. Ele tentou me mostrar que eu devia desacelerar, que eu devia cuidar um pouco melhor de mim, que não tinha necessidade de eu estar no controle de tudo. Mas certamente a minha vida era tão doida, tão acelerada, que nem tempo para perceber Deus falar comigo, Deus cuidar de mim, eu tive. Então, Deus dá o jeito dele e aí eu simplesmente caí de cama, literalmente. Eu fiquei 4 meses sem dormir uma noite inteira de sono. Eu dormia no máximo 3 horas de sono, eu sentia muita dor em todo o meu corpo, entre outros tantos sintomas. Passei por muitos médicos e recebi vários possíveis diagnósticos desde não é nada até pode ser um câncer. Então eu fiquei 4 meses nessa angústia, nessa dor, nesse sofrimento, sem saber o que eu tinha e sem conseguir tirar aquela dor de mim, sem conseguir dormir. Foi tão desesperador que eu cheguei a pensar em desejar morrer para acabar com aquele sofrimento. Até que um dia eu fui diagnosticada com fibromialgia. E foi um misto, sabe? Um misto de alívio, porque agora eu sabia o que eu tinha, mas de desespero, porque era uma doença nova e que não tinha cura. E confesso que eu fiquei um pouco angustiada, muito angustiada ao receber esse diagnóstico. Nesse momento, o médico que me diagnosticou, ele me afastou de todas as minhas atividades por 60 dias. Até porque nessa hora eu já não penteava nem os meus cabelos mais sozinha, não tinha firmeza nas mãos nem para escovar um dente. Então realmente eu fiquei completamente de cama. Aquela pessoa que era controladora, que dava conta de tudo, não estava conseguindo fazer nem o básico. Bom, e aí então eu dediquei esse tempo, que agora eu tinha só para me cuidar, a descobrir, entender como eu iria viver para o resto da minha vida com essa doença ainda tão pouco conhecida. Confesso que foi um baque grande para mim, sabe? Eu fui ao fundo do poço porque eu já tinha um filho, eu era casada, eu tinha apenas 31 anos de idade, tinha uma vida inteira pela frente e eu fiquei por alguns dias assim, mesmo paralisada. Até que um dia eu decidi que eu não ia deixar parar a minha vida ali. Eu tinha muita vida para viver, eu tinha um filho que precisava de mim, um marido que me queria ao lado dele. Então eu falei, não, eu vou lutar, eu vou aprender, a entender e a viver com tudo isso. Então eu comecei a me concentrar em mim mesma, como eu ia cuidar de mim. E nesse processo de olhar para mim, eu tive outro baque, porque eu percebi que eu não sabia nada de mim mesma, que eu estava completamente perdida. Algumas pessoas me perguntavam, mas qual que é a sua comida preferida? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual que é seu hobby? E os seus sonhos? Me diz aí 3 qualidades. Todas essas perguntas parecem simples, mas para mim elas eram uma grande interrogação. Eu de fato não sabia essas respostas. E isso foi outro baque. Eu fiquei extremamente angustiada e pensando como eu podia ter vivido tanto tempo, sem saber quem eu era.
como eu podia ter tido uma vida tão louca e tão sem sentido ao mesmo tempo. E aí, precisei de mais uns dias para entender o que estava acontecendo, mas decidi que iria, então, buscar, me conhecer. E comecei pela internet, com alguns vídeos no YouTube, descobri o tal do autoconhecimento. E mergulhei fundo, de cabeça mesmo. Comecei a estudar tudo, ler todos os livros que surgiam e então me interessei e vi, né, com pouca coisa que eu já havia aprendido, comecei a ver a transformação na minha vida. E aí eu comecei a querer estudar de forma profissional. Me formei coach, me tornei analista comportamental, especialista em autossabotagem, depois entrei pro meio da medicina alternativa, das terapias integrativas, comecei a estudar sobre aromaterapia e tantas outras coisas, né, meditação, e fui juntando isso tudo e comecei a atender mulheres. Eu atendia de forma individual muitas mulheres e tive a honra, a alegria, o prazer de ver muitas lagartinhas sem vidas se transformarem em belas borboletas e alçarem voos lindos que até hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar, de celebrar. Mas aí veio a pandemia e tudo ficou mais difícil e o meu coração queimava. Eu falava, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar mais mulheres. Eu tenho que criar algo que eu possa ter acesso a mais mulheres, para que eu possa tornar acessível esse conhecimento para mais mulheres. E aí surgiu a Jornada Viver de Essência, que é uma mentoria para um grupo de mulheres que estão aí buscando se reconectar com a sua essência, né? Se redescobrir, se reencontrar, porque por mais que pareça maluco, eu percebi ao compartilhar a minha história que a grande maioria das mulheres estavam como eu já estive um dia, perdidas de si mesmas. E o pior é que grande maioria delas nem se dava conta ainda de que estavam perdidas. E aí eu entendi que a minha missão, que Deus tinha me confiado, esse chamado para ajudar mais mulheres a se reconectarem. Mas calma aí, que a história não acaba por aqui. Há alguns 3 anos atrás, mais ou menos, 4, acredito que em 2021, se eu não estou enganada, a minha avózinha, aos 94 anos, faleceu. E uma ordem natural das coisas, ela viveu uma vida linda, deixou um legado maravilhoso, né? Tivemos a grande alegria e gratidão de poder ter convivido com ela tanto tempo. Mas a morte dela transformou tudo na minha vida. E até hoje eu não sei explicar o que de fato aconteceu. Eu só sei que eu senti uma necessidade de me esconder, de parar. E foi o que eu fiz. Eu parei com um curso de pós-graduação que eu estava fazendo em terapias integrativas. Eu parei de atender mulheres. Eu parei tudo. E a única vontade que eu tinha era de ficar no meu quarto, sozinha, com a Bíblia, conversando com Deus. E eu escrevi cadernos e mais cadernos. E durante a nossa jornada você vai entender por que escrever é tão importante. E eu só queria ficar nesse momento. E aos poucos, no começo eu não entendia nada. O que Deus está querendo comigo? Eu nem sabia que era Deus que queria algo comigo. Aos poucos eu comecei a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus. E Ele foi me dizendo, sim, filha, eu quero que você tire esse tempo só para mim. Esse tempo é só entre eu e você. E aí, ali me submetendo, me permitindo ao cuidado de Deus, eu fui percebendo que eu achava que estava de boa, que a minha vida estava tranquila, que eu havia encontrado meu propósito, que eu estava realizando a minha missão, que eu estava totalmente liberta, né, totalmente dona de mim, me conhecendo, me amando. Mas Deus falou, calma, que ainda tem um vazio, que nenhum conhecimento, nenhum livro, nenhum curso, nada do que você vinha estudar na vida pode preencher, só a minha presença. E foram quase 2 anos de esconderijo. E eu fui mesmo lapidada pelo Senhor. Mas eu me permiti. No começo eu fiquei um pouco frustrada, porque eu falei, Deus, eu estudei tanto, né? Já estava tendo ali sucesso nos meus atendimentos, estava ajudando tantas pessoas, já estava quase transicionando a minha carreira de professora para viver só das mentorias, dos atendimentos. E aí o Senhor pega e
me tira tudo isso, né? O que o Senhor quer de mim? Então eu me submeti, eu aceitei, né? Mesmo sem entender nada, eu aceitei o cuidado de Deus e me permiti. E hoje, com muita alegria, eu consigo unir tudo que eu estudei. Foram muitos cursos, eu estava somando ali a quantidade de investimento que eu fiz nesses cursos sobre desenvolvimento pessoal, sobre neurociência, terapias integrativas, foram bem mais de 50 mil reais. Juntar tudo isso com a experiência que eu tenho de vida, mais a experiência que eu tive nesses 2 anos, só eu e Deus, no meu quarto, no secreto, ali diante da palavra, tudo que Ele me fez, tudo que ele me proporcionou de transformação, que gerou essa mulher que está aqui falando com você, realmente livre, hoje totalmente livre para ser tudo que Deus me fez para ser. E aqui estou eu, realizando o meu chamado, aquilo que Ele me confiou, para te ajudar a entrar nesse lugar onde a gente sabe quem a gente é, que a gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente está indo. Nesse lugar que a opinião dos outros não me faz mais sofrer, porque eu sei que a única opinião que importa é aquela que Deus tem sobre mim. Nesse lugar em que eu miro o alvo e vou, independente se eu estou entendendo, se eu não estou entendendo, mas o meu coração descansa na certeza de quem eu sou e para onde eu estou indo, para o que Deus me fez, né, para caminhar, para realizar nesta vida. Então, é com imensa alegria, com imensa honra que eu declaro aqui, né, aberta mais uma jornada Viver de Essência, em poder aqui participar do seu processo. Eu prometo, eu estou aqui me comprometendo 100% com você em fazer a minha parte, em deixar que Deus me use, né? Deixar o fluir de Deus através da minha vida tocar a sua. Mas eu só posso fazer a minha parte. A sua parte só você pode fazer. Eu estou 100% comprometida. E você? Está preparada? Eu espero que a sua resposta seja sim. Mas se for não, tá tudo bem também. O estar preparada não vai determinar a sua capacidade ou não de participar do processo. Eu tenho certeza que quando Jesus encontrou lá os 12 discípulos, nenhum deles se sentia realmente preparado para seguir Jesus. Mas eles foram mesmo assim. E o processo nos prepara. Mas eu preciso saber, você está comprometida consigo mesma? Essa resposta precisa ser sim. Porque só a minha parte, só a parte de Deus não vai transformar aquilo que você deseja na sua vida. A sua parte é fundamental. Então, pronta? Vamos lá, vamos começar essa jornada que eu tenho certeza que será linda e que em breve nós veremos belas asas se abrindo e voos livres e altos acontecendo. Então, vamos juntas nesta jornada onde você se torna livre para ser você.